Os irmãos, a paz do Senhor, podem ficar sentados mesmo? Texto que você vai abrir, João capítulo 19, versículo 17. Evangelho de Jesus, segundo percebeu João, capítulo 19, versículo 17. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para ministrar a sua palavra. Deus abençoe a vida dos nossos pastores, Deus abençoe a vida dos obreiros desta casa, de cada um dos irmãos. João capítulo 19, versículo de número 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos judeus, mas que ele disse: sou Rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra de Deus. Texto muito importante para os primeiros ouvintes daquele cenário ali em que João escreve. O Evangelho de João, diferente de outros evangelhos, ele tem o objetivo de apresentar o Cristo de uma forma mais reveladora. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas dando ênfases à pessoa de Jesus, ao ministério de Jesus, mas de uma forma diferente de João, porque esses 3 primeiros evangelhos, talvez não, isso está claro nas pesquisas que nós fazemos,
eles tinham uma ênfase diferente por causa do seu público. Nós temos Marcos, que escreve para Romanos, e por escrever para Romanos, certamente por orientação e supervisão do Espírito de Deus, Marcos, ele não trabalha tanto questões da lei, não trabalha tanto questões dos discursos de Jesus, mas Marcos registra um Jesus que está sempre ativo, trabalhando, servindo, curando, libertando. Uma das expressões que aparece bastante no registro de Marcos é imediatamente. E Jesus imediatamente saiu de um lugar, foi para outro lugar, imediatamente saiu daqui, foi para ali, querendo mostrar que esse Cristo que hoje nós olhamos para Ele, conseguimos contemplar de forma completa, querendo mostrar para aqueles romanos que uma das características do Evangelho é a questão do servir. Isso aqui é muito simples para nós, mas para um romano, naquele tempo, isso não entrava na cabeça dele. Que negócio é esse de servir, de ser servo, de se submeter, de se humilhar? Nós temos Mateus escrevendo para judeus, e por isso Mateus ele quer falar de Jesus como rei dos judeus, aquele que foi profetizado lá atrás, aquele que estava sendo representado no templo, no tabernáculo primeiro, estava representado nos sinais miraculosos que Deus realizava lá atrás, através da nuvem, através da pedra, através do maná. Isso é tão verdade que no Evangelho de João, Jesus ele fala do maná que Deus deu ao povo no Egito, dizendo assim: olha, Moisés não deu para vocês o verdadeiro pão do céu, é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, falando de si mesmo, indicando que aquele maná ele tinha uma finalidade a mais, além do que apenas alimentar aquele povo ali naquele momento. Nós temos Lucas enfatizando Jesus homem, um homem perfeito, plenamente homem. E essa parte da pessoa de Jesus, ela é importante porque a gente entende que Jesus se identifica conosco nas nossas fraquezas, justamente porque ele viveu como um homem perfeito, um homem de verdade, sentiu dores, sentiu temores, passou por dificuldades, foi tentado, claro. Jesus não foi tentado como nós somos tentados, no sentido de um desejo que está dentro, que nos leva na direção contrária de Deus. Não, Jesus foi tentado por fatores externos. O pecado não estava dentro de Jesus. Mas o fato é que Jesus ele experimentou da natureza humana. É por isso que quando um crente está passando por necessidades, dificuldades, aflições, o texto que foi lido aqui de Romanos, capítulo de número 8, versículo 26, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem que, e eu também, fazer por vezes o exercício de ler esses textos e tentar imaginar o que significa isso na prática. É como se, na prática, o Espírito de Deus que está na gente, habitando dentro, está presente conosco e moldando o nosso caráter, no momento da aflição, da dificuldade, é como se Ele estivesse ali dizendo: eu sei do que ele está passando, eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ela está sentindo. É uma das importâncias de Jesus ter se feito homem.
Então Lucas, ele traz essa ênfase no Jesus homem, no Jesus que não só passa por situações semelhantes às dos homens, mas um Jesus que também sente compaixão dos aflitos, dos doentes, dos necessitados. Essas informações são importantes para que a gente leia o texto bíblico a partir da ótica de quem estava recebendo essa mensagem, primeiramente, porque você tem que ler a Bíblia não aplicando imediatamente o texto à sua realidade, não. Você tem que ler o texto e fazer a seguinte pergunta: como quem ouviu primeiro essa mensagem, ou quem leu primeiro esse texto, ele entendeu essa mensagem? O que Deus quis dizer para ele? Para que eu possa aí então avaliar o que Deus disse para ele ontem e aplicar a minha vida hoje. Porque nem tudo você vai aplicar a sua vida hoje. Tem questões que são restritas àquele povo, daquele tempo, daquele lugar, daquela situação. Por exemplo, nós não podemos fazer como Paulo quando estava trabalhando uma questão específica na igreja de Éfeso. Ele escreveu para Timóteo, dizendo: Timóteo, ordene que as mulheres fiquem em silêncio, não falem na igreja, que elas não exerçam autoridade. Como que eu vou dizer isso nesse contexto hoje? Era uma questão específica, um contexto específico. Paulo estava tratando de uma questão específica. Então são informações importantes. João, ele traz uma imagem diferente, porque nós temos Mateus, Marcos e Lucas olhando para Jesus como servo, como rei e como homem. Um servo que sofre, um servo que padece, um rei que possui um reino, tem glória, mas essa glória não é percebida. Essa glória, ela não é discernida. Ele é homem, porém, na condição de homem, ele é filho do homem, filho de Deus. Semelhante aos homens, mas filho de Deus. Capítulo 19 de João, que é o texto da crucificação, e eu fiz questão de trazer isso aqui. João, ele, à semelhança dos outros escritores, ele está concluindo tudo que a Escritura está falando a respeito de Jesus lá atrás. A crucificação é o ponto mais alto do ministério de Jesus. Ele está cumprindo todas as profecias que estavam falando dele lá no Antigo Testamento. Paulo disse para os romanos, dizendo assim, capítulo 10, versículo 4: o fim da lei é Cristo. E aí alguém olha para esse texto e diz assim: mas então esse texto está dizendo que a lei não serve para nada, se tornou obsoleta, nós não precisamos mais da lei porque o fim da lei é Cristo, Cristo pôs fim à lei. Não é isso. Paulo está dizendo que a finalidade da lei era Cristo. A lei apontava para Cristo. A lei tinha um alvo: revelar a pessoa de Cristo. E aí talvez a gente se pega perguntando: irmão Zés, mas eu leio o Antigo Testamento e lá no Antigo Testamento eu não encontro a palavra Cristo. Você não encontra a palavra Cristo lá, mas você encontra a palavra Messias. Porque Cristo é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica. Então os judeus, eles olhavam para o Antigo Testamento e eles conseguiam contemplar um Messias que viria. Um Messias que salvaria o seu povo, ou o povo de Deus,
de todo tipo de escravidão, de todo tipo de situação difícil, não deixaria que seu povo fosse governado por reinos estranhos, por autoridades estranhas. Eles estavam olhando para as profecias do Antigo Testamento e contemplando isso. Quando você lê, por exemplo, todas as profecias do Antigo Testamento que falam sobre, por exemplo, o derramar do Espírito Santo, Isaías capítulo 32, 15, o Senhor disse assim: olha, eu vou dar a vocês o Espírito que vem do alto. E naquele contexto, daquele versículo, tem uma referência à questão da restauração de Israel. Capítulo 44, versículo 3, do profeta Isaías, ele diz: olha, eu vou derramar água sobre o sedento e rios sobre terra seca. E você continua lendo o texto, as referências que se seguem estão falando de restauração. Você vai para Ezequiel capítulo 37, o profeta diz no versículo 14, Deus dizendo: olha, eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês e vocês viverão. E aí você continua lendo, o texto continua e vai falar sobre restauração em um momento em que eles um dia serão constituídos uma nação novamente. Você vai para Joel 2:28, o profeta diz assim: olha, vai chegar o tempo em que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, os vossos jovens terão sonhos, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Haverá sangue, fogo, vapor de fumaça, enfim, o texto continua dizendo. E aí no capítulo 3, versículo 1, Joel vai descrever a restauração de Israel. Então, não é estranho para um judeu, aqui no tempo de Jesus, olhar para essa compreensão de um Messias, de um Cristo, de um Salvador, e ele olhar para Jesus e dizer: algo não está se encaixando, algo não está se completando, está faltando alguma peça desse quebra-cabeça. Quando Jesus dizendo: olha, eu sou o que sou. Quando alguém interroga Jesus e pergunta: por acaso és tu rei? Ele diz: eu para isto nasci e para isto vim ao mundo. Alguém poderia olhar para isso e dizer: não, tem alguma coisa errada, porque nós estamos vendo que Roma está mais forte do que nunca, Israel está mais subjugada do que nunca, e olhando pelas circunstâncias parece que não vai melhorar. Mas Jesus estava o tempo todo dizendo: olha, eu sou rei, nasci rei, sou rei desde sempre, meu povo é liberto em um primeiro momento da escravidão, não da questão física e natural, mas libertos primeiro do pecado, libertos segundo do diabo, libertos terceiro do mundo. Não tem nada que prende o meu povo, porque meu povo pertence ao meu reino. Jesus no capítulo 19 está sendo descrito para cumprimento de todas essas profecias. E o texto diz, o versículo 17: e levando ele as costas a sua cruz para o lugar chamado Gólgota, em hebraico, caveira. Automaticamente, quando você lê esse texto, você precisa lembrar de Gênesis 3,15, quando Deus disse para a mulher, dizendo: olha, da tua semente eu vou levantar alguém que a serpente vai ferir o calcanhar. As aflições causadas por Satanás gerou um desconforto na pessoa de Jesus, tentado o tempo todo por Satanás, perseguido por Satanás. E você não precisa olhar somente para Jesus. Por quê? Porque Satanás, desde que Deus disse que da semente da mulher levantaria alguém que iria ferir o calcanhar dessa semente, mas que essa semente iria ferir a cabeça da serpente, você precisa entender que de lá para cá, o povo de Deus sendo perseguido, os homens de Deus sendo perseguidos, os filhos de Deus sendo alvos da fúria de Satanás, era como se o próprio Cristo tivesse sendo perseguido, o próprio Salvador sendo
perseguido. Lembra quando ele apareceu para Saulo de Tarso? Em Atos capítulo 9, o texto diz que Saulo cai do cavalo, e o texto diz que Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ora, Jesus já havia morrido, ressuscitado, já estava à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Saulo estava ali buscando ordem para perseguir os crentes. Do que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo: Saulo, você está perseguindo o meu povo, você está perseguindo a igreja, você então está me perseguindo. Então, o diabo sempre esteve atrás de Jesus, atrás do povo de Deus, atrás do Cristo, gerando desconforto. Nisso, entendemos que ele feriu o calcanhar da semente da mulher. Na cruz se consuma isso de forma literal, porque o texto diz que Jesus teve as suas mãos penduradas no madeiro e os seus pés também foram cravados no madeiro. O calcanhar do Cristo foi ferido. E o texto diz que Jesus foi crucificado em lugar chamado caveira. Olhe para a profecia, que lindo! Deus está, milênios depois, cumprindo a sua palavra. Isso aqui é maravilhoso, porque nós temos que ter por certo que, se Deus prometeu que o seu plano de redenção seria cumprido à risca, e foi cumprido de fato, na pessoa bendita de Jesus, que é o nosso Cristo, nós temos que levar em consideração que todas as outras promessas de Deus que dizem respeito a nós serão cumpridas cabalmente. Bendito seja Deus. Deus está dizendo: se eu fui capaz de colocar em ação o plano mais extraordinário, o plano mais difícil porque não tinha ninguém na terra capaz de realizar este plano, difícil porque não tinha ninguém debaixo da terra capaz de realizar esse plano, difícil porque nem entre os anjos criados em perfeição existia alguém qualificado para cumprir essa missão, mas o Filho de Deus seria o único capaz de deixar a eternidade, de vestir a pele humana, de subir na cruz do Calvário e padecer pelos nossos pecados. Deus é lindo porque Ele está dizendo: se fui capaz de cumprir essa promessa tão difícil, tão impossível, o que dirá das outras promessas que eu tenho para o meu povo? Bendito seja Deus. Então, o lugar da caveira é a profecia se cumprido. O texto diz, e a história também, que Jesus foi para o Monte Caveira. E o interessante é que esse monte ficava aproximadamente 1,5 km de Jerusalém, de forma que as pessoas podiam ver aquele monte. O texto diz que uma cruz foi colocada em pé e uma inscrição em cima dessa cruz. Claro, a inscrição de forma irônica, dizendo: este é Jesus Nazareno. Isso é lindo. A sua origem, ele é de Nazaré. Não, a origem dele, do Jesus de fato, é naquelas regiões ali, primeiro nascendo em Belém, depois indo morar em Nazaré. De fato, o Jesus homem, o corpo, ele teve esses lugares como local de nascimento e local de moradia, mas a sua origem, o Cristo, não era terrena. Ele é eterno junto com o Pai e juntamente com o Espírito também, mas na condição de homem estava ali cumprindo esta missão. E o Monte Caveira, ele ficava nessa distância. Essa inscrição estava lá de forma irônica, dizendo: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Irônica por quê? Porque quem colocou não acreditava nisso, porque os judeus não acreditavam nisso. Os seus discípulos olhavam para ele, vendo ali pendurado no madeiro. Irmãos, é como a gente. Você talvez pense assim: se eu tivesse lá, não teria negado Jesus como Judas, não teria traído Jesus como Judas, não teria negado Jesus como Pedro, não teria corrido como os outros discípulos. Não, certamente, talvez você teria feito pior, porque esses homens são homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas, e nem eles tinham convicção
de que Jesus de fato era o Cristo. O mesmo Pedro que em um momento disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daqui a pouco já estava falando na boca dele o próprio Satanás, e Jesus dizendo: olha, você não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. É uma lição para nós, embora eles não soubessem que ali na cruz estava de fato o Rei dos judeus, não só o Rei dos judeus, o Rei dos gentios, o Rei de todos aqueles que em todo lugar fossem confessar Jesus como Senhor. A cruz estava ali no Monte Caveira, e o interessante, meus irmãos, é que a pessoa crucificada, ela levava a trave mais importante da cruz. A parte vertical ficava lá no monte. E os irmãos lembram na leitura do texto da crucificação que Jesus, levando a cruz, um certo sirineu o ajudou a levar a cruz. E aí surgem algumas hipóteses, porque a Bíblia não diz que há um significado especial no fato desse homem estar ali, ajudando Jesus a levar a cruz. E muita gente fala muita coisa sobre isso, mas o que a gente tem certeza é que a cruz, ela era para quem tivesse culpa de alguma coisa. A crucificação era um instrumento de execução para o pior dos piores, para bandido, para assassino, para estrangeiros, para principalmente insurgentes, que era uma das acusações feitas a Jesus. Mas a gente sabe que Jesus está carregando uma cruz que não lhe pertence. Ele não tem culpa nenhuma, e talvez o fato dele estar ali levando a cruz, e em um momento aquele homem aparecer para ajudá-lo a carregar, a gente poderia fazer a seguinte afirmação: este que estava levando a cruz não merecia a cruz, mas esse que apareceu para ajudar a carregar, esse sim merece carregar a cruz, esse sim mereceria ser crucificado. Em outras palavras, sirineu poderia ser usado como uma representação de nós ali. Nós merecíamos estar ali. E é lindo, irmãos, é irônico, porque o relato continua e o texto diz que Jesus, ele foi colocado entre dois ladrões. E talvez eles colocam Jesus entre dois ladrões pensando assim: vamos humilhá-lo ainda mais. Vamos tornar esse momento de vergonha ainda maior, ainda pior. Só que eles se esqueceram que aquele momento ali, Jesus entre dois ladrões, casava muito bem com o que Jesus foi em todo o seu ministério, sempre entre os malfeitores, sempre entre aqueles que todo mundo rejeitava, sempre no meio daqueles que ninguém queria perto, dos leprosos, dos doentes, das prostitutas, as meretrizes. Jesus estava ali, sempre no meio deles. É por isso que em certos momentos o texto diz que as autoridades que se julgavam santos demais, mais limpos do que Jesus, eles diziam: esse homem se assenta e come com pecadores, esse homem não é santo, não é puro, e ele está ali sendo crucificado entre dois ladrões, entre duas pessoas que não merecem ser salvas de nada, serem livres de nada. E o interessante é que um dos ladrões confessa Jesus, e é esse ladrão que confessa Jesus, ele é livre da morte, mas o outro ladrão que ele repreende Jesus, ele morre no seu próprio pecado. Era Jesus dando uma mensagem para nós, dizendo: olha, o tempo
tempo todo, não só agora no meu ministério, não só aqui nesse momento, mas desde que Deus está revelando para o homem que ele é pecador caído e que precisa se consertar comigo, o tempo todo alguns ouvem a mensagem, creem na mensagem e se rendem aos pés do Senhor, confessam Jesus como Senhor, mas outros ouvem a mensagem, desprezam a mensagem e rejeitam Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. E aí o texto diz, no versículo 23, que os soldados tomaram as vestes de Jesus e partiram entre si. Tomaram também a túnica. A túnica, porém, eles não partiram. Por quê? Porque viram que a peça, ela partida, o seu valor diminuiria. Então vamos sortear para ver se vale, para ver quem leva, sai assim o sortudo da vez. Perceba que o tempo todo as pessoas têm dificuldade de discernir quem é Jesus, de discernir a missão de Jesus. E aqui neste momento, aos olhos de quem está ali crucificando Jesus, ele vale menos do que o que veste. Até o que ele vale mais, até o que ele veste, vale mais do que ele. E a gente tem que olhar para tudo isso, para a crucificação, que tinha por objetivo submeter a pessoa a um nível de agonia insuportável, que tinha por objetivo provocar uma espécie de espetáculo público, que tinha por objetivo humilhar a pessoa da pior forma possível. Eu fico imaginando quando o texto diz que o fato deles estarem partindo as vestes de Jesus, isso fazia com que as escrituras estivessem se cumprindo. Lá no Salmo 22, o salmista diz que eles repartiram as suas vestes, as minhas vestes entre si. 1000 anos antes de Jesus, o Espírito de Deus revelou ao salmista dizendo o que aconteceria, mas esse plano, a gente sabe que foi estabelecido lá na eternidade. Lá na eternidade eu fico imaginando Deus, ainda antes de criar todas as coisas, em uma conversa com o Filho, e Ele dizendo: vou criar o homem vai pecar, o homem vai se fazer alvo da minha ira, e eu vou ter que derramar a minha ira sobre ele. E aí Deus olha e diz assim: mas aqui não tem ninguém que pode fazer alguma coisa por esse homem. E aí eu imagino Jesus, eu estou imaginando, dizendo assim: Pai, eu vou lá. Aí talvez o pai perguntaria assim, eu estou imaginando, você sabe o quanto eles devem? A dívida é muito cara, o prejuízo é muito grande. Jesus: eu pago. E aí o pai dizendo: sim, então já que você vai pagar, você precisa pagar até o último centavo. Eu vou cobrar de você até a última consequência, até a última instância. Você vai ter que sofrer aquilo que eles sofreriam da minha parte. Aí você olha para essa mensagem e você fica assim: irmão Oséias, mas eu já ouvi tanto esse tipo de mensagem, eu já ouvi tanto que Jesus morreu na cruz, eu já ouvi tanto que Jesus ele passou por essas coisas. E a ideia aqui não é romantizar o cenário da cruz, não é para você olhar para Jesus e sentir pena dele, não. Você compreender que Deus está cumprindo a sua palavra, que Deus está nos livrando da morte e do pecado, mas mais do que isso, você
olhar para essa mensagem e dizer: Senhor, não tem como descrever, como imaginar, não tem como mensurar o que seria receber toda a santa e justa ira de Deus. Irmãos, tente imaginar você lá no madeiro recebendo o peso da ira de Deus, toda a justa ira de Deus, toda a santa ira de Deus sobre você, e ela te esmigalhando por completo. Aí o texto diz, João escreveu dizendo: olha, ele, Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, dizendo, propiciou, ele se colocou à frente. Deus olhou para nós e disse: vou descarregar a minha ira sobre todos eles, mas Cristo entrou na frente e desviou a ira de Deus que estava vindo em nossa direção. Eu sei que para muita gente essa mensagem não gera aquele impacto, não balança tanto, mas eu não julgo. E eu não falo no nosso contexto, eu falo de forma geral. Se a gente prega sobre a cruz, as pessoas fazem caras e bocas. Eu já ouvi sobre isso, não é novidade para mim. E um dos problemas é que a gente está tornando essa mensagem tão comum, ao ponto de nós termos pessoas dentro das igrejas que choram por causa do testemunho, de um livramento, de um milagre que recebeu, e tudo isso é maravilhoso, mas quando elas ouvem dizer: olha, Jesus morreu no seu lugar, Jesus recebeu os pregos por você, Jesus recebeu a ira de Deus sobre ele por causa de você, a pessoa fica como se, eu queria ouvir uma coisa diferente. Não, irmãos, a mensagem mais importante de toda a Escritura é que Jesus Cristo veio em carne, ele padeceu por causa dos nossos pecados, ele morreu por causa dos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu à direita de Deus, e por causa de tudo isso que ele fez, que ele realizou, é que torna-se possível nós desfrutarmos da vida eterna junto com ele. Você precisa, e eu também, olhar para os milagres que Jesus realizou e entender que os milagres diante do plano da redenção era apenas um detalhe que Deus estava utilizando para comunicar alguma verdade a respeito desse milagre maior. Todo milagre que Deus operou na Escritura e ainda opera na nossa vida é para comunicar uma mensagem para nós a respeito da sua natureza, a respeito do seu caráter, a respeito dessa salvação que Ele está realizando desde a eternidade. Irmãos, eu lembro que eu estava lendo uns escritos de Agostinho, um dos pais da igreja. Ele disse assim: olha, o mundo não está preparado para recompensar o homem pelo prejuízo de perder o céu, a eternidade, mas o céu está preparado, Deus está preparado para recompensar o homem pelo prejuízo de perder a vida eterna. Eu fui pregar esses dias lá na ADR no 33, e aí atendi o pai de um jovem lá essa semana ali na secretaria. Disse assim: olha, o meu filho reconciliou naquele dia, o meu filho estava perdido nas drogas, eu já não sabia mais o que fazer, e Deus escolheu aquele dia para salvar ele. E aí eu fiquei imaginando, a gente fica investindo tanto nos nossos filhos para eles serem os mais importantes na sociedade, terem os melhores salários. Irmãos, coloca uma coisa na sua cabeça: neste mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, se você tiver que subir nos lugares mais altos, você também vai ter que abrir mão de muita coisa que Deus diz para não abrir mão. Mas se a gente for fiel, a gente pode perder muita glória, muita
muita honra, mas certamente a salvação a gente não perde. Jesus disse para os discípulos: olha, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem tudo de mal contra vocês. Alguém pode dizer: Senhor, mentiram sobre mim, perdi a promoção no trabalho, mentiram sobre mim, perdi uma oportunidade muito grande. Jesus diz: alegrem-se por isso, porque o vosso nome está escrito nos céus. Eu sei que não empolga, irmãos, mas eu estou orando a Deus e estou falando: Senhor, me aviva com essa mensagem, fortalece o meu espírito com essa mensagem. É por isso que eu estava meditando nesse texto e eu me emocionava, eu ficava com vontade de chorar e falava assim: Senhor, mas é tão maravilhoso a gente ler o texto, eu não preciso de alguém me emocionando, trabalhando a minha emoção, não, eu não preciso de um profeta. Eu creio em profecia, mas é lindo quando a gente está diante da tua palavra e ela chacoalha com o nosso esqueleto, com a nossa estrutura. Aleluia. Se coloque de pé. Ele cumpriu tudo o que estava escrito ao seu respeito. E sabe por que eu estou dando a ênfase nessa mensagem, embora seja uma mensagem simples, e eu tenha dificuldade para transmitir por ser um ser humano, e eu nunca conseguirei expressar, e homem nenhum conseguirá expressar com a força que precisa as verdades da palavra de Deus. A gente precisa colocar na mente que a verdadeira fé em Cristo, no seu sacrifício, na sua obra, é uma fé que continua forte quando você não está vendo Deus fazer nada, quando você não está sentindo nada, quando você não está ouvindo nada. Ah, eu fui por culto e não senti nada. É uma fé muito fraca. Ah, faz tanto tempo que Deus não mostrou nada para mim. A fé não pode desfalecer. Porque, por exemplo, se Jó dependesse das circunstâncias para ter uma fé forte, coitado de Jó. E Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo para mostrar a fé de vocês em mim, na minha pessoa, que é a única coisa que te salva. Não é a fé no milagre, não é a fé no que eu faço, não é na fé nas bênçãos, não é a fé na minha pessoa. É me conhecer, é se relacionar comigo. Essa fé, ela é supra-circunstancial, ela não está limitada às circunstâncias, ela não é moldada pelas circunstâncias. Eu quero orar nesta noite para que Deus possa fortalecer a nossa fé na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos neste momento. Ó Deus, crendo, Pai, que o Senhor está neste lugar. Como disse alguém, Pai, ainda que o sol não brilhe sobre mim, ainda que eu não sinta o seu calor, eu sei que o sol está lá, no mesmo lugar, brilhando, emitindo o seu calor. E nós cremos pela fé, Pai, embora não vendo, embora não sentindo muitas vezes, nós cremos que Tu estás no mesmo lugar, assentado no alto e sublime trono, e o Senhor é Senhor da história. O Senhor foi quem conduziu o seu plano perfeito, a fim de que o nosso Cristo, nosso Salvador, pagasse o preço pelo nosso pecado, morrendo naquela horrenda cruz. Pai, muito obrigado. Eu quero te agradecer, Pai, pela salvação da minha alma, sabendo, Senhor, que a qualquer momento eu posso respirar pela última vez, eu posso morrer aqui, Senhor, mas tendo a garantia de que a minha vida está nas mãos do Salvador, nas mãos do Salvador. Pai, eu quero que o Senhor fortaleça a nossa fé nesta noite, para que a única coisa que nos dê alegria é ter a certeza que o nosso nome está escrito no Teu livro, que o nosso nome está escrito lá nos anais da eternidade. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.